E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais 3 questões de eletromagnetismo da URGS de 99 que diz o seguinte: dois fios condutores longos, retos e paralelos são representados pela figura abaixo. Ao serem percorridos por correntes elétricas contínuas de mesmo sentido e de intensidades I1 e I2, os fios interagem através das forças F1 e F2, conforme indica a figura. Temos a figura e aí a pergunta da questão número 21. Sendo I1 igual a 2 vezes I2, os módulos de F1 e F2 das forças são tais que... E aí a gente tem que responder. Bom, aqui é uma questão relativamente fácil e rápida de responder, porque a gente pode entender o seguinte. Esses fios eles estão se atraindo porque, na verdade, existe uma relação eletromagnética aqui, né? O fio A, ao ser percorrido por uma corrente, vai criar um campo magnético ao redor dele e vai se transformar num eletroímã. O fio B, como também vai ter uma corrente passando por ele, também vai gerar um campo magnético e também vai virar um eletroímã. Então esses eletroímãs vão funcionar como ímãs normais. E aí a gente vai acabar tendo então a atração, como a própria questão nos mostra, né? A gente não precisa responder o porquê que está ocorrendo essa atração, mas a questão está nos mostrando isso. Como se fossem dois ímãs de polos invertidos, que acabam se atraindo. O detalhe que a gente tem que lembrar aqui é que, independentemente da situação, a gente tem a terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton como base para responder qualquer tipo de interação, qualquer tipo de situação que envolva força entre dois corpos. E a terceira lei de Newton nos diz, né, nos fala sobre a ação e a reação. E o que essa lei diz para quem não lembra? Que toda vez que eu faço uma força sobre um corpo, eu também vou receber uma força desse corpo. E essas forças, elas vão ser sempre iguais em módulo. E justamente a questão está perguntando sobre isso. Só para complementar, essas forças vão ser iguais em módulo, iguais em direção, e elas vão apresentar sentidos opostos, que é o que a gente está vendo ali, né? Uma para cada lado. Então, olhando as alternativas, a resposta certa para essa questão é a alternativa C. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas então por que a questão me disse que a corrente do 1 é 2 vezes a corrente do 2? Só para te distrair, só para te deixar meio balançado e tentar formular alguma resposta com base nisso. Mas a gente pode usar sempre que houver uma interação de força entre dois corpos, a gente sempre pode usar a terceira lei de Newton como base para qualquer área da física, eletromagnetismo, eletricidade, a interação das forças que a gente estuda na dinâmica. Então, não importa a situação, não importa as massas, não importa o valor de carga e não importa a quantidade do campo magnético de cada uma. Elas sempre vão interagir de maneira igual quando se trata de força. Bom, já a questão número 22 nos diz o seguinte: os vetores campo magnético resultante nos pontos A e B indicados na figura, devido às correntes I1 e I2, são, e a gente tem que definir se eles são paralelos, perpendiculares, né? Qual é a característica deles. Bom, para a gente descobrir isso, precisa ser aplicada uma coisa chamada regra da mão direita. E como é que ela funciona mesmo para a gente lembrar aqui rapidinho? Tu vai pegar e vai colocar a tua mão ao redor do fio, ou pelo menos imaginar ao redor do fio, direcionando o dedão para onde a corrente nesse fio está indo. Então o dedão ele tem que ser direcionado no sentido da corrente elétrica, tá? Sentido da corrente que é o nosso I. Dedão então indica o I. Aí, por exemplo, se eu for aplicar essa regra no fio A, no fio, né, onde está do lado do ponto A ali, o fio 1, nós temos a corrente subindo. Então ficaria mais ou menos como está a minha mão ali. No fio do lado do ponto B, né, no fio com a corrente I2, também está subindo. Então os dois ficariam do jeito que eu já coloquei aqui na figura. Os outros dedos, eles vão indicar para a gente o sentido do campo magnético que se forma ao redor deste fio. Então os outros dedos indicam o sentido do campo magnético. Justamente
Como a corrente está subindo, se a gente fosse fazer a regra nesses dois fios, o que a gente observaria? Que no fio do lado do ponto A vai criar um campo assim, né? E no fio do lado do ponto B também vai criar um campo neste sentido aqui. Só que o que a gente tem que entender é que a questão está perguntando sobre o vetor campo no ponto A e no ponto B. Então o que acontece? Ó? Como a gente tem que entender esse desenho? A gente tem que entender que o campo ele faz isso. Ó. Ele sai desse ponto A e ele dá a volta no fio aqui pelo lado da frente e entra no meio ali entre os fios. A mesma coisa na questão do ponto B. Ele sai desse meio entre os fios, dá a volta pela frente e entra nesse ponto B. Então o que a gente observa? Que do lado do ponto A, o campo ele tem que estar saindo da página. Já do lado do ponto B, ele tem que estar entrando na página. E esse saindo ou entrando na página, né, ele é perpendicular à página. Então, se a gente imaginasse essa situação numa outra visão, se a gente estivesse olhando a página, né, e quando eu digo página, eu estou dizendo a tela do celular, a tela do tablet. Se a gente estivesse olhando, por exemplo, assim, ó, onde isso aqui é a tela do teu tablet, e tu tá olhando dessa visão aqui, ó, tu tá olhando dessa visão, tu tá olhando de cima, o que tu tem que entender? O fio, ele aparece, né, deitado assim sobre a folha, e quando a gente diz que está saindo ou entrando, a gente está dizendo isso, né, de um lado está saindo, do outro lado está entrando na página. Beleza? De forma perpendicular à página. Então, olhando as alternativas, o que a gente pode dizer? Bom, alternativa A, são paralelos aos vetores F1 e F2. Não, eles seriam paralelos nessa parte, ó, na frente ali. Mas como a gente está olhando os pontos A e B, eles são perpendiculares, né? Entende o seguinte, os fios se atraem, apontando para esse lado aqui, e a gente está imaginando aqui, ó, esse pontinho que eu estou fazendo, a gente está imaginando um outro vetor saindo da tela ou entrando na tela, como se tivesse uma flecha aí, né, indo em direção aos teus olhos ou entrando na tela dos teus olhos, beleza? Tem que ter uma noçãozinha aí de 3 dimensões para entender essa situação, tá? Então não são paralelos, seriam perpendiculares aos vetores F1 e F2. B, são paralelos aos fios, também não são paralelos aos fios, né? Como eu falei, os fios eles estão assim, ó, e nesse pontinho a gente está imaginando uma flecha saindo ou entrando, né, na terceira dimensão. Então são paralelos aos fios? Não, não são paralelos aos fios, também são perpendiculares. C, são paralelos aos fios? Ó, também não, né? Aqui a gente já respondeu e já dá para tirar, não são paralelos aos fios. D, tem direção perpendicular ao plano, ó, aqui sim, aqui tá ok, perpendicular ao plano que contém os fios, no caso o plano da página, e apontam no mesmo sentido. Aí o problema é aqui, ó, o mesmo sentido. Eles não apontam no mesmo sentido. Pelo que a gente viu ali, o que acontece? Ó, do lado A tá saindo, então é para fora, do lado B tá entrando. Eles invertem o sentido. E aí fica a alternativa E. Tem direção perpendicular ao plano que contém os fios, plano da página, e apontam em sentidos opostos, que é o que a gente definiu ali, um entrando, um saindo. Beleza? Então, questão número 22, a resposta ficaria ali, alternativa E. E agora, entrando na questão 23, ele fala o seguinte, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo abaixo. Invertendo-se os sentidos das correntes elétricas 1 e 2, as forças de interação F1 e F2, parará, e os vetores campo magnético nos pontos A e B, parará. O que a gente tem que entender? Se eu inverter as correntes, então eu imagino o seguinte, elas estavam para cima, agora eu vou inverter, vou imaginar elas indo para baixo. Se a gente aplicar a regra da mão direita de novo, a regra que a gente acabou de revisar ali na questão 22, o que vai acontecer? O dedão a gente vai apontar agora para baixo, e a gente vai perceber que o campo ele vai inverter, ó. O campo ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai inverter o sentido. Deixa eu melhorar aqui o desenho que ficou meio estranho.
Então esse seria o campo gerado pela corrente 1. E no fio com a corrente 2 também, né? Fazendo a regra da mão direita, tu consegue ver que esse vai ser o sentido então do campo gerado por esse fio, por essa corrente. O detalhe é, os campos vão continuar com as mesmas características de serem perpendiculares aos planos da página, né? E o que vai mudar é o seguinte, agora desse lado aqui, ó, no A, a gente vai perceber que ele vai entrar no ponto A. Então agora aqui o campo vai ser entrando no plano da página e aqui o campo vai sair do ponto B, né? Então aqui vai ser saindo. Então ali a segunda lacuna que ele fala sobre os campos, ó, os vetores campo magnético nos pontos A e B, o que a gente pode dizer? Que eles invertem os seus sentidos. Então já dá para tirar a alternativa A, dá para tirar a alternativa C e dá para tirar a alternativa E, ficando ali entre B e D. Agora sobre as forças. Se o aluno já tem essa matéria decorada, ele sabe que sempre que tu tiver fios paralelos com correntes no mesmo sentido, essas correntes, né, vão gerar campos que vão gerar forças de atração. Então a gente sempre vai observar uma atração enquanto as correntes tiverem o mesmo sentido. Antes elas tinham o mesmo sentido para cima, agora o mesmo sentido para baixo. Então sobre a questão da força, a gente pode dizer que a resposta certa é que elas vão permanecer inalteradas, apontando para o mesmo lado, gerando uma atração entre os fios. Mas uma coisa que o aluno poderia fazer para ter certeza disso, caso ele não tivesse isso decorado, é utilizando a regra do tapa. Regra do tapa, que é uma regra que a gente utiliza associada ali ao segundo fenômeno do eletromagnetismo, que diz o seguinte: toda vez que a gente tiver um fio conduzindo corrente dentro de um campo magnético, esse fio vai receber a ação de uma força. E a regra do tapa ela nos auxilia a descobrir o sentido dessa força. O que a gente tem que entender? Ó? O dedão ele vai indicar o sentido da corrente que percorre esse fio, que a gente quer perceber isso. Então, sentido da corrente. Sentido da corrente elétrica. Os outros dedos, eles vão indicar o sentido do campo magnético onde esse fio vai estar inserido, que no caso aqui seria o campo magnético do outro fio, né? Então, sentido do campo magnético. Já a força, ela vai ser indicada pela palma. Então a força, ela vai ser indicada para onde a palma estiver apontando. Então força vai ser indicada pela palma. Palma, sentido da força. Então, só para vocês entenderem como que funcionaria essa regra, eu vou colocar aqui rapidinho. Lembrando que a melhor coisa é decorar isso, né, para responder mais rápido. Mas se quisesse provar, seria assim. Bom, a gente sabe então que temos dois fios. Eu fiz aqui do lado para despoluir. Os dois fios têm a corrente descendo. A gente bota descendo. O fio da direita, então a gente sabe que ele vai gerar um campo magnético neste sentido ao redor dele. Então esse é o fio, é o campo gerado por esse fio, campo magnético. Só que esse campo ele vai se estender infinitamente. Em algum momento ele vai acabar passando por onde está o outro fio. Aplicando a regra do tapa, como é que vai ficar? Como a corrente no outro fio, no fio da esquerda, é para baixo, o teu dedão tem que apontar para baixo. E como o campo ele está entrando na página, né? Na parte esquerda, onde está o outro fio, os teus outros dedos vão apontar em direção à tela. Então a tua mão, ela vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Dedão vai apontar para baixo, que é para onde a corrente está indo, e os outros dedos indicando o sentido do movimento do campo, né? O sentido do vetor campo, que é para dentro. O que a gente observa? Que a nossa palma ela vai estar direcionada para cá, ó. Indicando que a força magnética que esse fio da esquerda vai sentir é uma força para a direita.
que é como já está aqui no desenho. Ou seja, permaneceu inalterada. E aí pela ação e reação a gente sabe que o outro fio também vai acabar sendo atraído também, e por isso que a resposta certa é a alternativa B, né? As forças permanecem inalteradas. Então só para recapitular, alternativa C para a questão número 21, alternativa E para a questão número 22 e alternativa B para a questão número 23. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!